A paz do Senhor, povo de Deus. E aqui estamos mais uma vez, mais uma noite, já preparados para iniciarmos a oração. Vamos juntos orar ao nosso Deus. Vamos juntos clamar ao Senhor. É momento de orar. Recebam todos a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa que vos cumprimenta com muita alegria, Evangelista Odete. E nós temos uma palavra bonita nesta noite para o teu coração, para você, para toda a sua família. Vamos clamar ao Senhor, nós vamos continuar, é a semana da oração. Vamos continuar orando por nós, pela nossa casa, pela nossa família, pela vida daqueles que nós amamos. Vamos orar e pedir ao Senhor que venha dar-nos o livramento. Muitos já estão sendo surpreendidos, às vezes com algo que está lhe trazendo tristeza, desespero, aflição, decepções. Muitos lidando com a doença no meio da família, outros lidando com morte, famílias inteiras enlutadas. E nós sabemos que todos os dias vidas se vão, vidas são ceifadas. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor, para aqueles que estão em luto, o Senhor possa consolar e confortar. Dar o alívio nesta dor que somente Deus pode preencher. É a dor da perda. É o vazio que vai tomar conta agora, né, dentro da casa, no meio da família, no coração da viúva, no coração dos filhos órfãos, no coração da família que tanto amava este que partiu. Vamos pedir ao Senhor que com suas mãos poderosas Ele venha alcançar cada vida nesta noite. Vamos pedir o socorro divino para aqueles que estão lá no hospital, com seus dias de vida contados, muitos temendo a morte, muitos gritando por socorro e pedindo para o Senhor mais uma chance, mais uma oportunidade. E o nosso Deus é este que dá chance, é este que dá oportunidade. Sansão, quando estavam dando conselho, ele não ouviu o conselho de seus pais, não ouviu o conselho dos anciões, dos mais de idades, que tinham experiência com a vida, não deu ouvido para ninguém. Mergulhou nos prazeres da carne. E quando ele caiu na armadilha, que se deu por conta que agora ele já estava na mão do inimigo, sua cabeça raspada, seus olhos vazados, estava lá na moinha, trabalhando no lugar dos animais. Era o trabalho para animal. Mas como ele tinha força, então os filisteus colocaram ele lá. E na madrugada, com frio, com fome, perdendo peso, já magro, debilitado, caiu a ficha. E ele então recordou de quem ele era, qual era o propósito, o porquê ele veio, o que ele veio fazer neste mundo, qual era a sua obrigação, qual era o seu dever. Era livrar o seu povo, era defender o seu povo, era cuidar do seu povo. E aí ele percebe o quanto ele estava distanciado de Deus, afastado do Deus Todo-Poderoso. Mas ele ora, neste momento ele ora e ele faz o seu pedido ao Senhor. Ó Deus, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de mim, me alcance, Senhor. Torna a devolver a força que eu perdi e dá-me mais uma chance. Dá-me a última oportunidade. Devolva para mim, Senhor, a força que eu perdi. Que força era aquela? Era a presença de Deus na vida dele. Muitas das vezes nós não percebemos que estamos sendo manipulados, enganados. Não percebemos que estamos sendo trapaceados. O inimigo usando alguém que se passa por amigo, que se passa, às vezes, até uma pessoa da família. E nós não percebemos, só vamos perceber quando estivermos lá no buraco, lá no fundo do poço. Mas ainda lá no fundo do poço temos uma chance. Ainda lá no fundo do poço temos
a esperança de sermos alcançados por este Deus que promete que eu o tirarei do monturo desvalido, ele levantará o homem que está caído. E foi o que Sansão fez, ele orou a Deus. Ainda no fundo da sua alma havia uma esperança. A minha esperança é Deus. Eu sei que eu pequei, eu reconheço que me afastei, me distanciei, tanto do meu povo como do meu Deus. Eu reconheço que eu pequei, que eu dei lugar para os prazeres da carne. E olha a situação que eu me encontro agora. Mas ele clamou ao Senhor. Eu peço ao Senhor que me dê mais uma chance, que me dê mais uma oportunidade, a última. E devolva, Senhor, a força que eu perdi. Ele estava arrependido. E Deus atentou para ele, devolvendo-lhe a força. Quem sabe o momento que você está passando é porque você perdeu as forças. Você se distanciou de Deus. Você se distanciou dos seus. Você está longe da presença de Deus. Está distante de Deus. Perdeu a força. E o inimigo está aí, açoitando, fazendo você sofrer, te angustiando. Quantas decepções você já teve, mas não tem força de lutar porque perdeu as tuas forças. Nós vamos orar agora e vamos pedir ao nosso Deus: dá-nos força, Senhor. Se você perdeu as forças, você vai pedir ao Senhor para devolver, para ter misericórdia de você, para te dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Tem milhares de vidas lá dentro do hospital. Quando nós vamos visitar alguém a pedido da família, ou a pedido da própria pessoa, e a gente olha lá, principalmente nos UTIs, nos CTIs, as pessoas estão imóveis, estão lá paralisadas, não se mexe, não abrem os olhos, a respiração está ali pela tubulação, né? Está aí ligado as máquinas, e você olha e vê a pessoa totalmente como morta. Mas nós que conhecemos tanto o lado físico como o espiritual, conseguimos ver esta parte. Nós podemos ver lá dentro daquele corpo uma alma desesperada gritando. Ele está ali pedindo ao Senhor: dá-me mais uma chance, Senhor. É cedo demais para me ir. É cedo demais para me abandonar a família. É cedo demais para deixar os meus filhos. Se eu for embora, a minha família vai perecer, vai sofrer. Tem gente pedindo socorro dentro daquele corpo ali imóvel, dentro daquele corpo parado, dentro daquele corpo praticamente morto. Tem uma alma lá dentro gritando e pedindo socorro. É por isso que todos os dias, tanto pela manhã como pela noite, quando nós nos colocamos diante do Senhor para orar, nós oramos por estas vidas. Senhor, socorre os hospitalizados, os que estão em coma, os sedados, os entubados, aqueles que foram vítimas de acidente, vítimas de doenças, que deixou-os paralisados, em coma, totalmente em coma. Olha quantos numa fila, ou quantos nas filas, aguardando por um doador, aguardando para fazer uma cirurgia, um transplante, milhares fazendo hemodiálise, milhares fazendo quimioterapia, radioterapia, mesmo lá dentro do poço, mesmo lá sem força, mas ainda contam com as nossas orações. E quando tem oportunidade de clamar, eles pedem: Senhor, dá-me mais uma chance, dá-me mais uma oportunidade. Devolve, Senhor, a saúde que eu já tive. Cura-me desta doença, desta enfermidade. A cabeça de Sansão foi raspada, mas o cabelo ia crescer depois. Agora a sua visão, ele não ia ter mais. Mas ele disse: Senhor, eu só quero uma chance. Eu só quero a última oportunidade, é para mim
me vingar dos meus adversários, dos meus inimigos, daqueles que furaram os meus olhos, daqueles que me deixaram nesse estado. E o Senhor devolveu a força. E a palavra do Senhor diz que com sua vida, ele matou mais de 3.000 filisteus, entre eles os príncipes que estavam reunidos lá no templo de Dagon. Nunca mais os filisteus entraram em peleja contra Israel, porque foram mortos. Os que ficaram eram lavradores, os que ficaram eram os empregados. A família real morreu lá dentro do templo de Dagon. E Deus deu tanta força a Sansão que ele não só matou mais de 3.000 pessoas, como até a estátua de Dagon caiu prostrada. A estátua caiu como se ela estivesse prostrada diante de um Deus todo-poderoso. Um Deus que realmente estava dando livramento ao seu povo, a toda uma nação. E o nosso Deus, ele vai soprar para bem longe os problemas que te afligem, que te incomodam, que te tiram a paz. Este Deus maravilhoso, ele pode com suas mãos curadoras, saradoras, arrancar as tuas doenças, as tuas enfermidades, as enfermidades do corpo daqueles que estão doentes. Dando assim um pouco de tranquilidade, de sossego para os médicos e enfermeiros que já estão cansados de tanto lidar com pessoas doentes. E pensa que Deus não entra nos hospitais e não faz maravilhas, dando um pouco de alívio aos que já estão cansados. 24 horas, 2, 3 turnos de médicos, especialistas, enfermeiros. 24 horas dentro de um hospital não é fácil. Muitos têm o seu horário das 7 às 7. Das 7 da manhã às 7 da noite. Das 7 da noite às 7 da manhã seguinte. Mas nesses períodos aí, neste horário, nestas 12 horas, tem muitos aí revezando. Tem muitos que são chamados em casa para vir atender. Tem muitos que não dormem. Tem muitos que estão cansados, estressados, esgotados. Tem muitos que já chegaram no seu limite, enquanto os pacientes estão lá, também ilimitados, também em sofrimento, também em dor, também em cansaço. E a família que está ali acompanhando, cansados. Vamos orar. Eles contam com as nossas orações. Vamos orar pelo Brasil. O povo brasileiro conta com as orações dos intercessores, dos que oram, dos que têm se dedicado neste ministério. Nós não somos conhecidos. Não, os que oram não são conhecidos. Muitas das vezes vê uma fotografia apenas nossa aí na capa do vídeo de oração. Não somos conhecidos, mas quando nós dobramos os nossos joelhos, ou de pé mesmo, levantamos as nossas mãos aos céus e começamos a clamar, os céus se abrem. E Deus pede aos anjos, deixa que passe, deixa que chegue até o trono. E quando a nossa voz e as nossas lágrimas e o nosso pedido de socorro chega diante do Senhor, imediatamente Ele age. Ele vai ordenando aos anjos. Ele vai estendendo a mão. Ele vai alcançando vidas. Ele vai socorrendo, vai livrando, vai levantando, vai restaurando. E é o que nós vamos fazer agora. Você crê que a tua oração tem sido ouvida? Então se ajunte a nós. Eu tenho experiência, irmã Odete, que as minhas orações Deus tem ouvido. Então nós estamos precisando de homens e mulheres, estamos precisando de pessoas que orem e que tenham esta certeza que Deus ouve e responde a tua oração. Vamos orar neste momento, vamos se juntar em uma só voz, vamos clamar ao Senhor. O nosso clamor vai chegar diante do trono de Deus. Vidas serão salvas e socorridas nesta noite. Aqueles que estão aí com horas de vidas contadas,
famílias que estão em desespero, mães, pais, filhos. Deus vai agir, Deus vai fazer maravilha. 61 de Salmos. Olha que linda esta palavra. Ouve, ó Deus, as minhas súplicas e atende as minhas orações. Desde os confins da terra clamo por ti. No abatimento do meu coração, levanta-me para a rocha, que é a mais alta demais para mim. Pois tu tens sido o meu refúgio, torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas os seus anos de geração em geração. Permaneça para sempre diante do Senhor. Conceda-lhe que a tua bondade e fidelidade os preserve. Assim, salmodiaremos o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os votos que nós fazemos, de estar mesmo cansado, mesmo esgotado, mesmo em lágrimas, mesmo cheio de luta, de prova, de dificuldade, mas estarmos diante do Senhor orando por nós, orando pela nossa nação, pelo povo da nossa nação, pelos necessitados, os presos, os moradores de rua, as crianças, os jovens, as famílias, os casais, os idosos, os hospitalizados, os que estão com seus dias ou horas de vidas contados. É o que nós vamos fazer agora. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. Desde os confins da terra a ti clamo. Clamamos por ti, clamamos pelo socorro. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, nesta noite, mais um dia nos colocando diante da sua presença. Primeiro, Senhor, agradecendo por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Porque nada que recebemos é por mérito, não é porque somos bons. Não é porque vivemos, Pai, uma vida de oração. Não, isso não nos faz melhor, mas isso nos faz vencedores. Pai, estamos aqui para agradecer por mais um dia. Mais um dia que nós vencemos. Mais um dia, Senhor, que alcançamos do Senhor a misericórdia. Mais um dia que o Senhor nos ajudou, nos fortaleceu, nos deu graça, nos deu força. Mais um dia que o Senhor nos deu livramento e proteção. E agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem dado a nós mesmo sem nós merecermos. E aproveitamos a oportunidade para continuarmos pedindo, Pai, em nosso favor, em favor da nossa vida, da nossa própria vida, da nossa saúde, do nosso trabalho, da nossa família, da vida daqueles que nós amamos e que por eles temos orado, temos apresentado ao Senhor. Pedimos o socorro divino, Pai. A noite chegou. Para muitos o choro tem durado uma noite, mas o Senhor promete que pela manhã a alegria virá. Muitos, quem sabe, Senhor, aguardaram uma bênção, aguardaram a cura, o milagre no dia de hoje, que ainda não aconteceu. Mas quem sabe amanhã de quarta-feira as surpresas virão, porque os céus estarão uma vez mais abertos e o Senhor estará aí com suas mãos estendidas, Pai, alcançando a cada um, operando maravilha,
fazendo, ó Deus, o que o Senhor fez na vida de Sansão, devolvendo-lhe a força, devolvendo-lhe a vida, dando-lhe a oportunidade, dando-lhe mais uma chance, para que os inimigos, os adversários do seu povo, fossem aniquilados. O Senhor não é Deus que fica sentado num trono, vendo o seu povo sofrendo, e vendo o iníquo, vendo, Senhor, a iniquidade aumentando, o pecado, Senhor, se alastrando na terra. E os nossos inimigos e os nossos adversários se vangloriando porque venceram, Pai. Porque nos derrubaram, porque nos atingiram. O Senhor não é Deus que tenha prazer, meu Pai, de ver os seus filhos em sofrimento. Olha quantos, meu Deus, quantos que estão à espera do socorro, à espera do milagre. Quantos que estão aí, Senhor, quase que paralisado, mas aguardando o socorro divino, aguardando ser confortado e aliviados, Pai, através da fé que cada um tem depositado no Senhor. Olha quantas pessoas, Pai, que estão sendo consumidas pela ansiedade, a confusão, Senhor, religiosa. Olha quantos perdendo a esperança. Olha quantos, meu Deus, não somente confusos, mas inseguros. A sua palavra diz que o Senhor é o nosso porto seguro na fé. Olha para aqueles, ó Deus, que aguardam o socorro em meio à grande tormenta. A tormenta emocional, a tormenta física. Que o Senhor, com suas mãos poderosas, possa ir de encontro, Pai, confortando e dando o alívio através da fé que cada um tem depositado. Não permita, Senhor, que o ímpio se gabem de suas maldades. Quantos que foram atingidos pela maldade? Quantos, Pai, sabotados, enganados, manipulados? Quantos, ó Deus, que estão aí caídos, prostrados, desanimados, desesperançados, quantos decepcionados, Senhor. Olha quantos em perigo, quantos sendo ameaçados, quantos que a morte já cercou, já rodeou, e ele já está, Senhor, em contagem regressiva, porque sabe que para a sua enfermidade, para a sua doença, para o seu problema, não tem solução. Foi isso que os médicos disseram. Mas a palavra dos médicos, elas não são as últimas. A sua palavra é a última. E a sua palavra diz que os que esperam no Senhor não serão jamais envergonhados, não serão jamais confundidos. Que a mão do Senhor possa nos alcançar nesta noite. Alcance, Pai, o Brasil, o povo brasileiro, os que sofrem, os mais necessitados, os mais carentes, aqueles que estão sendo aí desfavorecidos, Pai, perderam o emprego, estão perdendo a casa, sua moradia. Quantos que estão sendo despejados pelo banco, pelas imobiliárias, sendo despejados, Senhor, sem ter para onde ir. Desempregados, sem condições, Pai, de pagar um aluguel. Olha quantos invadindo a área verde para fazer um barraquinho, para abrigar a esposa com o bebê recém-nascido, para abrigar a esposa que está gestante, para abrigar o casal de idoso que são seus pais, para abrigar as crianças, ó Deus, para não ficar na rua. Que a mão do Senhor, ó Deus, possa alcançar a cada um, dê o conforto, dê o alívio,
Ah, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa trabalhar, meu Pai, na vida de cada necessitado. Que o Senhor possa socorrer, meu Pai, esta mãe, esta avó, esta sogra, esta filha, esta viúva. Que o Senhor possa socorrer estes intercessores. Que o Senhor possa socorrer este inscrito do canal. Que o Senhor possa socorrer este que ora e tem certeza. Minha oração Deus tem ouvido e tem respondido. Que o Senhor possa socorrer aqueles que estão com os nomes aí escritos nos pedidos de oração. Olha para cada um, ó Deus. Olha para cada vida, para cada família. Olha para cada um que ora conosco. O salmista está dizendo: ouve-me, ó Deus. Ouve as minhas súplicas e atende as minhas orações. Porque por ti eu clamo. Leva-me para a rocha, que é mais alta, que é alta demais para mim. Pois tu me tens sido o refúgio, torre forte contra os meus inimigos. Sê também, Pai, o socorro para esta família que está em luto. Sê o socorro para esta mãe que teme perder o seu bebê, o seu filhinho que está hospitalizado, ou quem sabe um filho já de maior de idade. Filho que está preso, filho que foi embora de casa, os pais não têm notícia, não sabem se é vivo, se é morto, nunca mais entrou em contato com a família. O Senhor sabe aonde ele está, o Senhor sabe aonde ele reside, o Senhor sabe com quem ele está. Olha para aqueles que estão nas cadeias, nos presídios, nas delegacias. Olha para aqueles, Pai, que estão aí nas Cracolândias sofrendo. Olha para aqueles que se tornaram marginal, estão nas ruas aí, Pai, sendo escravos, correndo risco de perder suas vidas a qualquer momento. Olha para essas vidas necessitadas. Olha para o nosso Brasil, olha para o povo lá do Nordeste, do Leste, Oeste, do Norte, aqui do Sul do Brasil. Olha para a nossa nação, o país que está ameaçado pelas tormentas, pelos vendavais, pelas chuvas fortes, pelos temporais. Livra o nosso Brasil das catástrofes. Livra-nos, ó Deus, dos ataques, tanto espiritual, como os ataques, ó Deus, físico, que nós nunca, Pai, estamos preparados. Olha quantos ataques espirituais, Senhor, que tomam famílias de surpresa. Livra dos acidentes, dos roubos, dos assaltos, do sequestro. Livra-nos, ó Pai. Livra dos acidentes aéreos. Quantas pessoas que saem de suas casas para viajar não chegam ao seu destino. Quantos que saem de casa, Senhor, para trabalhar e não chegam, não voltam para casa com vida. Quantos que saíram, passaram mal e foram para o hospital. Tiveram lá uma insuficiência cardíaca, Pai. E se foram, deixaram a família em desespero. Olha para a família Nunes, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Olha para a Júlia, para sua mãe, sua tia, seu avô. Olha para os primos, todos choram pela partida daquele tio. Deus, estenda suas mãos sobre a vida da dona Rosana, da sua irmã, daquele pai que já é um viúvo, perdeu a esposa e agora perdeu um filho. Meu Deus, coloca as suas mãos, estenda as suas mãos, Senhor. E quantas famílias em todo o Brasil, em todo o território brasileiro, neste mês de novembro, Senhor, já foram surpreendidos pela morte, já foram surpreendidos pelo mal, mas que a mão do Senhor possa alcançar a cada vida. É o nosso pedido e a nossa oração pelas crianças, em especial, Senhor, pelas crianças. Nós pedimos em favor das criancinhas, dos recém-nascidos, dos nascidos prematuros, dos nascidos, Pai, que são crianças especiais, nasceram com problemas, com deficiências, com má formação, já nasceram doentinhos.
Que a mão do Senhor esteja sobre as crianças que vão para a escola, as crianças que ficam na creche, no ICMEI, no jardim de infância, nos berçários, enquanto seus pais vão para a lida todos os dias. Meu Deus, coloca as suas mãos sobre as nossas crianças, livrando do mal, livrando do perigo, dos ataques espirituais, dos ataques, ó Deus, os ataques de Satanás. Olha quantas crianças, meu Deus, que desaparecem, quantas crianças que são raptadas, quantas crianças, ó Deus, que a família está aí desesperada à procura e não consegue encontrar, nem as autoridades, meu Deus, conseguem encontrar. Pessoas e famílias que foram roubadas, assaltadas, jovens, pais de famílias, empresários, crianças. Que estão aí, meu Deus, sem dar notícia, desaparecidos, foram sequestrados. A família está em desespero, as autoridades estão em busca. Senhor, estenda as suas mãos. Olha o que o salmista está dizendo. Pois tu tens sido para mim o meu refúgio, torre forte contra o inimigo. Ele está atento. Ele está dizendo, eu estou no tabernáculo, eu estou atento, Senhor. Eu estou atento à espera da resposta, do milagre, da solução que o Senhor tem para o nosso problema. Olha o Brasil, meu Pai, no caos. Olha quantos desempregados, quantos doentes sem poder trabalhar. Olha os que trabalham demais, ganham pouco, não tem dado para o sustento da família. Olha os médicos como trabalham, os socorristas, ó Deus, todos que trabalham dentro de um hospital. Não é apenas médicos, não são só enfermeiros, não são só os especialistas, cardiologistas, infectologistas, cirurgiões, anestesistas. Mas tem lá, meu Pai, vários setores, onde as pessoas estão ali trabalhando na cozinha, na copa, na limpeza, lá, Senhor, na lavanderia, na recepção, na segurança, na manutenção. Meu Deus, coloca as suas mãos, Pai. Olha os prontos socorros. Olha para os socorristas, meu Deus, motorista de ambulância e aqueles que são os socorristas que vão ali reanimando o paciente até chegarem no hospital. Meu Deus, quantas vidas, Pai, que são pegas nas suas casas ou no local de acidente, já entre a vida e a morte. Só o Senhor para manter a vida neste corpo, para que não se vá, meu Pai. Quantos que têm sido ceifados, quantos que já morreram prematuramente, poderiam estar vivos no nosso meio, poderiam estar aí com suas famílias. Mas o inimigo, Senhor, o ladrão, o qual Jesus disse lá em João 10:10, o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, e é o que ele tem feito. Onde ele tem entrado, ele tem destruído. Nos países, nas cidades, nos estados, nos municípios. Ele está aí, Senhor, ceifando alma todos os dias, grandes e pequenos. Ele está aí, meu Pai, destruindo, Ele está aí matando, Ele está aí, Senhor, roubando a paz, a saúde, a felicidade, separando casais, destruindo famílias, desconstruindo, meu Deus, as famílias brasileiras. Pai, tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos alcançar, meu Pai, não só nesta noite, mas durante esta semana, no decorrer, meu Pai, dos dias desta semana, do mês de novembro, deste ano de 2025. Nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, porque as suas misericórdias são infinitas e as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, verso 22 em diante.
Alcance, ó Deus, cada lar, cada família, cada vida. Alcance aqueles que estão em apuro. Alcance aqueles que estão em aperto. Alcance aqueles que estão em perigo. Alcance, Pai, aqueles que são necessitados. Aqueles que são carentes de uma bênção. Aqueles que estão em lutas, batalhas espirituais. E batalhas espiritual não se vence com a arma, as armas deste mundo. Mas se vence com a oração, com o jejum, com o clamor, com a petição, com a insistência, com a perseverança na oração. Atenta, meu Deus, para cada um que tem orado e tem clamado. Pelo povo brasileiro, pelas autoridades brasileiras, pelos governantes do nosso país, por aqueles que estão aí, Senhor, no poder judiciário, legislativo, executivo. Olha para os pequenos que sofrem. Olha para os necessitados que perecem. Olha para a classe pobre, Senhor, que tem sofrido, que tem sido humilhado, que estão aí com o jugo mais pesado, Senhor. Tentando cumprir, tentando, Senhor, cobrir os furos das dívidas que o nosso país, Pai, se encontra endividado. Enquanto muitos, ó Deus, estão, ó Pai, batendo em seus peitos, se gabando de suas maldades, se gabando de que não tem ninguém que possa livrar este povo, se gabando de que não tem ninguém que possa socorrer esta nação, se gabando do que eles têm feito. Mas o Senhor não há de permitir, porque o Senhor é o juiz desta terra, e o justo juiz há de fazer justiça pelas viúvas, há de fazer justiça, Pai, por aqueles que estão invalidados, sem poder trabalhar, por aqueles, ó Deus, que perderam tudo, Senhor, nas enchentes, nas tragédias, por aqueles que perderam parentes, pessoas da família, Senhor, nos acidentes, e não tem nem seguro, Senhor, para cobrir as despesas. O Senhor há, meu Pai, de fazer justiça, o Senhor há de pelejar por cada um, dando vitória, para que todos alcancem, Pai. Alcance, ó Deus, o que é mais necessário, que é a bênção, que é a solução destes problemas, ó Deus, que tem levado milhares e milhares ao desespero. Olha para os que estão tratando, Senhor, de transtorno de ansiedade, da depressão, muitos já estão dando crises. Olha quantos, Pai, estressados, esgotados, já chegaram no seu limite humano. Pessoas que estão aí, Senhor, as redes sociais estão mostrando as pessoas esgotadas, estressadas de serem enganadas, de serem manipuladas. As pessoas, ó Deus, que buscam ajuda e não encontram, jogam de um lado para o outro e ainda se gabam, Senhor, das suas maldades. Olha quantas pessoas sofrendo e precisando de ajuda, precisando de socorro. Abra as portas, Pai, dê saída, dê vitória, meu Deus. É o que nós lhe pedimos nesta noite, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que a mão divina do Senhor, que o querido Espírito Santo possa alvorar a bandeira em nosso favor, em favor da nossa nação, em favor dos enlutados, em favor dos doentes, em favor dos necessitados. E que a sua mão divina alcance, meu Pai, a Júlia e toda a sua família, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Alcance no estado de Santa Catarina, alcance no Paraná, alcance em São Paulo, Rio de Janeiro, nos 27 estados brasileiros. Tem famílias chorando, tem família, Pai, em pranto, tem famílias, Senhor, enlutadas, tem famílias em desespero, tem famílias sofrendo, tem famílias passando fome, tem famílias desempregadas, desabrigadas, desesperançadas, mas que a mão do Senhor possa ir ao encontro, que o Senhor possa conceder a vitória.
Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós pedimos, Pai, sabendo que do Senhor virá a resposta, virá o socorro. O Senhor há de ouvir e responder, Senhor, instantaneamente a oração de cada um, ó Pai. Para a glória do seu santo nome. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Você que orou com fé, tenha certeza que o Senhor já está agindo, que a mão do Senhor já está vindo ao teu encontro. Estas mãos poderosas, mãos saradoras, curadoras, mãos que libertam, mãos que protegem, mãos que guardam, que livram do mal. Receba a bênção do Senhor aí onde você está. Quer seja em casa, no trabalho, na estrada, no trânsito, dentro do carro. Onde quer que você estiver, quando nos ouvir, que o Senhor possa ser o teu socorro. Que o Senhor possa dar a você o que você mais precisa, que são as bênçãos. Deus abençoe a todos vocês. Olha, não saia sem deixar o teu like, sem deixar, curta. É curtindo que você vai nos ajudar a levar o que há de melhor, que as bênçãos de Deus aos lares e aos corações. Então curta, compartilhe, se inscrevam, acione o sininho, use. Você tem toda a liberdade de usar esse espaço aí dos comentários. Deixa aí o teu pedido de oração, deixa aí o teu nome, deixa o nome de alguém que você sabe que está passando por um momento difícil e que precisa de ajuda, precisa de oração, precisa do socorro divino. Deixa, escreve o nome aí, faça seu pedido de oração e deixe no espaço dos comentários. Nós vamos estar apresentando ainda no decorrer desta semana, vamos estar aí todos os dias em oração diária, pedindo o socorro de Deus para todos. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e guardem esta palavra. Guardem esta palavra no coração. Palavra de poder, palavra forte. Tu tens sido o meu refúgio e torre forte contra o inimigo. Guarda esta palavra. No momento em que o inimigo investir contra ti, você vai citar esta palavra. Deus é o meu refúgio e a torre forte na minha vida, no meu lar, na minha casa, na vida dos meus familiares, contra você que é o meu adversário, contra você, Satanás, que é o inimigo que quer me ver fracassado, derrotado. É isto que o inimigo faz. Luta contra nós, mas o Senhor é a torre forte em nosso favor contra os nossos adversários. E não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da tua dificuldade, Ele continua sendo a mesma torre forte. Ele vai resolver o problema pequenininho, mas vai resolver também aquele problema que para você é grande e até impossível. Oh, aleluia, lindo demais, né? Olha que eu não tinha preparado essa palavra, foi o Senhor que colocou em meus lábios. Receba, toma posse. Escreva um amém aí, deixa um amém aí no espaço dos comentários. Deixa aí, eu recebo. Deixa um glória, deixa um aleluia, deixa um amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço da evangelista Odete, do pastor Milton, que é o meu esposo, que é o que posta todos os dias os vídeos aí no canal Mulheres Intercessoras. E a equipe, que é toda a família, que está aí sempre nos ajudando, nos apoiando, nos ensinando, né? A postar, a melhorar, cada vez tentando melhorar melhor o canal aqui, para ser mais atrativo aos olhos daqueles que nos ouvem, né? Daqueles que se deparam aí com o vídeo. E aí param para ouvir, param para saber do que se trata. É apenas uma oração da noite, é apenas uma oração do dia ou da manhã, ou do meio-dia ou da tarde, ou das 18 horas. E aí, então tem a oportunidade de ouvir a oração
E sempre que você ouvir uma oração aqui no canal Mulheres Intercessora, curta porque a tua curtida nos ajuda. Quando você curte, você nos ajuda. Quando você visualiza, também nos ajuda. Interagindo também vai nos ajudar. Certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã pela manhã, a partir das 6 da manhã, estaremos já novamente aqui no canal. Já preparados para orar a partir das 6 da manhã. Orar por você, pela sua casa, pela sua família. É assim que nós iniciamos todos os dias, em oração, com oração. E terminamos a noite, terminamos o dia orando à noite, agradecendo a Deus, nos entregando sempre nas mãos do Senhor. Faça isso, tenha fé. Ore conosco, se ajunte aqui no canal, se ajunte a nós e venha orar todas as manhãs e todas as noites. Deus abençoe.